Foi no Congresso de Ohio, lá dos Estados Unidos, no dia 18 de setembro de 1937, que Rutherford lançou o seu livro mais ofensivo, Inimigos. Era um livro de capa bege e denunciava as religiões, em especial a Igreja Católica, como um grande inimigo que age sempre em prejuízo da humanidade. Seus praticantes eram chamados de agentes do diabo, que estavam, quer estejam conscientes desse fato, quer não. Rutherford disse: notareis que a capa é da cor de couro, bege, e com ele vamos passar o couro, ou seja, dar uma surra na velha dama, isto é, na Igreja Católica. A Igreja Católica era chamada de Babilônia e também de prostituta. A assistência aplaudiu de pé ao lançamento, mas este foi um dos livros que mais causou detenções entre as testemunhas de Jeová, justamente por ser extremamente ofensivo. Quando eu li esse livro, ele era na verdade de um ancião das testemunhas de Jeová e ele nunca tinha lido. Então eu fiz algumas anotações a respeito do conteúdo principal do livro Inimigos. Ali diz que Satanás é chamado de Lúcifer, e ele supervisionava Adão e Eva no Jardim do Éden, assim como outros anjos. Uma ilustração dele, de Lúcifer, como autor da religião, está na página 116. Gog era entendido como o principal delegado de Satanás, e a terra de Magog, o lugar de habitação da turba de anjos iníquos. O Alimento Espiritual de 1937 também dizia que os nefilins eram anjos iníquos materializados como gigantes. Já os filhos de Deus haviam se materializado como belos homens sob a influência de Satanás e dos nefilins, e acreditavam que poderiam fazer grande bem à humanidade casando com aquelas mulheres formosas. Da união desses filhos de Deus e das mulheres, nasceram filhos, os quais se tornaram varões de renome. Esses filhos de Deus, que casaram com as mulheres, após o dilúvio, foram presos em qualquer parte de Magog, e Jesus pregou a eles. Por isso, as testemunhas de Jeová da época ensinavam que há possibilidade de receberem perdão e voltar ao favor de Deus. Será que era esse tipo de anjos que davam informações para as matérias publicadas pela Sociedade Torre de Vigia? Afinal, eles acreditavam que alguns anjos haviam se arrependido e voltado para serem instrumentos de Deus. A página 108 trazia a primeira ilustração de Cristo na estaca. A última, de Jesus na cruz, era do livro Harpa de Deus, que foi reeditado em 1928. A página 99 ilustrava a meretriz sobre a fera de 7 cabeças, com uma mitra papal. Rutherford dizia que não existe religião cristã. Cristandade significa a completa obediência do homem aos mandamentos de Deus. Naquele tempo, a palavra então cristandade era utilizada pelas testemunhas de Jeová, como se referindo aos cristãos verdadeiros. Inclusive, há uma ilustração que representa bem o ensino das duas organizações de Jeová e de Satanás, em confronto. De um lado, a batalha é de Deus, e a palavra verdade aparece ali. Mostrava Jesus em um cavalo branco, seguido pelos outros cavaleiros do Apocalipse e os anjos. E logo abaixo, as testemunhas de Jeová oferecendo os livros de Rutherford. Do outro lado, Satanás e a frase regras ou ruínas. Um cavaleiro em um cavalo negro e abaixo 2 homens, um representando a política e o outro o comércio, com um jugo sobre os ombros, submissos ao papado com corpo de serpente. Outra ilustração chocante do livro Inimigos mostrava a cabeça de João Batista decapitada numa bandeja a pedido da dançarina Salomé, com o dizer: religião causadora do assassinato. E noutra, a cena de uma mulher acusada de bruxaria pela Igreja Católica durante a Inquisição. Rutherford
com a sua mania de tipos e antítipos, dizia que a Igreja Católica era a Tiro moderna. Os navios de Tarsis são sacerdotes e organizações subordinadas ao catolicismo. Incluía missionários, jesuítas, padres e monges. Também criticava os judeus e, sobre a doutrina de que Cristo veio ao templo espiritual em 1918, Rutherford disse sem meias palavras: aqueles que negam este fato estão contra Deus e seu reino, seja qual for seu argumento, disse ele na página 276. Outros livretos foram lançados entre 1936 e 1937. Um deles, Armagedon, a maior batalha de todos os tempos. Quem sobreviverá? E ali mencionava que o Armagedon era algo iminente. Também o livreto A Mensagem do Reino, aquele que era um resumo da mensagem bíblica que eles pregavam em diversos idiomas. Esse livreto existiu por muito tempo, inclusive quando eu era testemunha de Jeová, eu gostava de ter ele comigo na pasta para justamente mostrar para alguém que falava outro idioma se aparecesse. E ainda os livretos Descoberta, que denunciava os líderes católicos, e Proteção. A revista The Golden Age trazia ilustrações criticando a igreja ganhando dinheiro com casamento, compositores modernos, revistas que falavam de amor e romance, fabricantes de cigarro, filmes e até roupas íntimas femininas. Isso tudo, mostrava a ilustração, era o falso amor e se contrastava com o verdadeiro amor. Que amor era esse? Mostrava o resgate de Jesus, a vindicação do nome de Deus, a consagração de uma testemunha de Jeová, a pregação, suportar a perseguição e ser fiel até a morte, como mostra a ilustração do nazismo, e depois a ressurreição desta testemunha de Jeová. Noutra, havia políticos que batiam a porta da bruxa de Endor e na porta uma placa continha o dizer: horário de atendimento, de 1913 até o Armagedon. Não podemos deixar de falar, para terminar, o ano de 1937, sem mencionar o escândalo que envolveu Rutherford. Como assim? Eu já falei para vocês sobre Rutherford e o alcoolismo, a carta que Walter Salter colocou para todo mundo ler. Eu vou deixar o link aqui embaixo para que vocês relembrem esse episódio. Mas isso aconteceu em 1937. O gerente do Bethel de Toronto, no Canadá, Walter Salter, era um antigo amigo do juiz. Ele não suportou mais as crenças absurdas pregadas pelo presidente Rutherford como verdades incontestáveis, sem prova alguma, como, por exemplo, a presença invisível de Jesus desde 1914, ou a sua ida ao templo em 1918 e a escolha da Sociedade Torre de Vigia como sua única representante terrestre. 10 anos antes de 1937, no Congresso de Toronto, no Canadá, The Messenger publicava fotos de Walter Salter como orador do Congresso e junto a Rutherford, parabenizando o presidente após uma palestra. Noutra foto, Salter aparece junto a Rutherford e o título: o juiz ouvindo uma boa palavra do presidente Salter, no caso, o presidente do Congresso. Walter Salter, durante a lei seca americana, que proibia a venda e o consumo de álcool, era um dos que se arriscavam contrabandeando uísque e outras bebidas para Bethel, a fim de suprir o alcoolismo de Rutherford. A carta aberta de Salter foi distribuída em várias congregações no Canadá e nos Estados Unidos, contando não apenas isso, mas as extravagâncias e gastos do juiz na mansão Beth-Sarim, na casa em State Island, onde existia a WBBR, e as suas acomodações em Magdeburgo, além dos seus 2 Cadillacs. Salter afirmou que parte do dinheiro da sociedade era gasto nisso. Enquanto o juiz vivia o luxo, os pioneiros viviam na miséria. A carta de Salter e a resposta da sociedade então estarão aqui nos links abaixo para vocês conferirem. Rutherford falou muito pouco sobre esse assunto, deixando morrer por si mesmo
como faz até hoje a Sociedade Torre de Vigia quando é acusada seriamente. Mas ele destituiu Salter do cargo de ancião. As publicações mostraram o que aconteceu com Salter, que foi mais tarde desassociado. Entretanto, William Van Amberg e Clayton Woodworth foram os maiores defensores do juiz na época. Van Amberg publicou em The Golden Age uma nota explicativa dizendo que os Cadillacs e a mansão de Beth-Sarim foram presentes para o juiz e que não havia sido gasto nenhum centavo da sociedade. Já Clayton Woodworth, além de falar muito mal a respeito de Walter Salter, passou a defender o juiz em tudo, dizendo que aquilo não era luxo, mas que os bens que ele usufruía eram na verdade necessários. Walter Salter foi o nome que a Sociedade Torre de Vigia preferiu riscar completamente da sua história, e nem nos livros oficiais nós descobrimos as denúncias deles a Rutherford em 1937.